Auditório, programa de entrevistas alargadas na Rádio Cultural de Cerveira. Política, sociedade e instituições. Quinta-feira às 21h30, com reposição à sexta-feira às 11 da manhã e ao domingo ao meio-dia. O convidado desta semana é Roleira Marinho, antigo governador civil de Viana do Castelo. Auditório, um programa conduzido por Rui Vaz Carpinteiro. António Roleira Marinho é o meu convidado de hoje, desde já o meu agradecimento pelo facto de ter aceito o meu convite. António Roleira Marinho era bancário e envolveu-se com a política no período mais importante da vida política portuguesa, na era democrática, tendo sido eleito deputado para a Assembleia Constituinte pelo PSD. Pode contar-nos como tudo começou relativamente a António Roleira Marinho? Bom, efetivamente eu era empregado bancário, fui pela minha vida fora empregado bancário, embora com um mandato também suspenso, porque entrei na política exatamente nessa época, e entrei como em Cerveira, há um movimento, como houve nas outras terras, e fui convidado pelo Germano Cantinho e pelo Eduardo Caldas. Foram dois amigos que me foram bater à porta, convidando-me para o núcleo instalador do PSD em Vila Nova de Cerveira. Na altura fiquei um pouco surpreendido, porque eu tinha poucas ligações, digamos, a Vila Nova de Cerveira. Eu estava mais ligado a Valença, onde trabalhava. Os meus amigos estavam em Valença, não estavam em Cerveira, mas eles conheciam-me da minha atividade bancária e eu pedi-lhes que me dessem 2, 3, 4 dias para pensar. E, efetivamente, consultei a família, consultei os amigos em Campos, o que é que havia de fazer, fundar um partido, filiar-me num partido, mas não havia experiência, mas acabei por lhes dizer que, sim senhora, podiam contar comigo, porque dentro dos partidos que havia em presença, parecia-me ser aquele que melhor se adequava ao meu pensamento, àquilo que eu queria para a sociedade em Portugal. Havia um nome que era preponderante na sociedade portuguesa, que era deputado, tinha sido deputado na Assembleia Nacional, que era o Dr. Francisco Sá Carneiro, que era um nome consensual a nível nacional, era um homem que, tendo colaborado com o regime, aparecia agora e tinha também renunciado a essa colaboração com o regime anterior, e eu pareceu-me que, dentro daquilo que era conhecido, um pouco que era conhecido, pareceu-me que estaria ali o meu pensamento, de acordo com aquilo que eu próprio tinha e também com aquilo que era o sentimento geral da família que consultei. Foi assim que entrei e depois o caminho seguiu-se. Foi também, depois, na Assembleia da República, vice-secretário da mesa da Assembleia da República na terceira legislatura. Aconteceu porquê? Porque era influente, porque de facto trabalhava? Bom, efetivamente, feita a primeira, o percurso da Assembleia Constituinte, depois na primeira legislatura eu não fui candidato. A primeira legislatura foi dividida em 2 períodos, houve um primeiro período, depois a Assembleia foi dissolvida e houve um segundo período. Esses 4 anos eu não fui eleito, só fui eleito para a segunda legislatura. Nessa altura fui novamente candidato. Efetivamente estou convencido, tinha feito um trabalho mais ou menos interessado sobre aquilo que era a vida do distrito, não tanto no que era a Constituição, porque no trabalho da Constituição, efetivamente, eu tive algumas intervenções, nomeadamente no que diz respeito ao poder local, no que diz respeito às fronteiras, no que diz respeito à defesa nacional, no que diz respeito aos baldios, tudo partes que constam da Constituição. Eu fiz aí algumas intervenções, mas a maior parte das minhas intervenções, porque eu tenho dito, fui um deputado constituinte, mas eu não sou um constituinte, porque os constituintes são os sábios da política, como eu costumo dizer, mas tinha feito muitas intervenções sobre a vida local, porque havia o período antes da ordem do dia na Assembleia Constituinte, já havia esse período antes da ordem do dia, e aí eu fiz algumas intervenções sobre os bombeiros municipais, sobre os bombeiros voluntários particularmente, sobre baldios, sobre a barragem do Lindoso, aquela gente
da várzea, que ainda hoje me recebem de braços abertos, gente já de muita idade, mas já naquele tempo era gente de muita idade. É um lugarejo pequenino, no Soajo, enfim, que hoje terá, sei lá, 20, 30 habitantes, não terá mais, mas que eu tinha visitado, porque as suas terras, as pequenas propriedades, tinham sido invadidas, ou iam ser invadidas, pelas águas da barragem do Lindoso, barragem que depois eu mais tarde, enquanto governador civil, fui à respectiva inauguração com o ministro da altura, e portanto, e depois, quando então sou eleito para a Assembleia da República, já levava algumas bases, e as pessoas também me conheceram, depois na primeira e na segunda legislatura, e na terceira legislatura fui convidado pelo professor Mota Pinto para encabeçar, para fazer parte da lista da mesa da Assembleia da República. Fui eleito vice-secretário da mesa, cargo que exerci também com muito interesse, e coincidentemente hoje temos também uma deputada do nosso distrito e do nosso concelho que também é vice-presidente da mesa da Assembleia, o que me parece é uma honra para os cerveirenses. Eu na altura também considero isso enquanto tal, porque é um cargo que implica alguma escolha do grupo de deputados, e se calhar porque eu tinha um bom relacionamento com todos e porque de alguma maneira terei feito, digamos, valer a minha função. Foi também membro de várias comissões parlamentares. Qual ou quais lhe deram mais prazer ou pertencer? Efetivamente, fiz parte de diversas comissões, nomeadamente a Comissão da Administração Interna e Poder Local, da Comissão de Defesa Nacional, da Comissão de Negócios Estrangeiros como suplente, e em qualquer delas eu me senti bem, mas particularmente na Administração Interna e Poder Local, porque tinha a ver, enfim, com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia. Eu também era vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, e isso ajudava, digamos, a reconhecer e a saber quais eram os problemas que as câmaras, com que as câmaras se batiam, e aquilo que era importante levar, quando as leis, quando os diplomas sobre o poder local apareciam, estava mais imbuído nesse aspecto. Nas questões da defesa nacional, tínhamos aqui o caso do nosso relacionamento com a Espanha, o Rio Minho, as nossas ilhas, umas internacionais, outras de soberania portuguesa, outras de soberania espanhola. Portanto, tinha aqui e também tinha um bom conhecimento com o então Ministro dos Negócios Estrangeiros, isso ajudava, e portanto, e depois na Comissão de Defesa Nacional também tive enfim, pela minha passagem pela vida militar e pelo meu conhecimento, enfim, também de alguma matéria nessa área, foram as 3 comissões que no início eu fiz parte. E também porque por aí havia algum relacionamento externo, fiz parte de algumas comissões de delegações da própria Assembleia da República, acompanhando o Presidente ou os vice-presidentes quando havia deslocações, e isso ajudou muito também, digamos, a embalar aquilo que foi o meu trabalho na Assembleia. Chegou a governador civil. António Coleira Marinho foi, de facto, durante muito tempo, governador civil. Como foi ser governador civil? Bom, isso foi um outro patamar da vida política, e já agora conto um pormenor que aconteceu antes. Quando fui para deputado, eu quando era jovem, que apacentava o gado da família, nas férias, eu ajudava os meus pais naquilo que podia, e habitualmente ia buscar o jornal ao comboio. O homem que vinha vender os jornais vinha no comboio pelas 9, 8h30, 9 horas da manhã, e a seguir era a altura de ir levar o gado ao pasto. E eu ia buscar o jornal ao comboio para levar comigo, para me entreter a ler. O jornal, as notícias, embora as notícias fossem antes muito truncadas, porque estávamos a falar muito antes do 25 de Abril, não é? E eu lia os jornais e fascinava-me aqueles relatos do que se passava na Assembleia Nacional, particularmente as intervenções de Francisco Sá Carneiro. E eu pensava comigo, eu muito gostava um dia de poder vir a ser deputado, mas depois
dizia para comigo mesmo: opa, cala lá isso, não digas isso a ninguém, é uma vergonha, nunca lá chegarás. Nem à família contei, eu só contei este episódio em família depois, e em público, se calhar é a segunda vez que o digo. Eu tinha essa ambição de jovem, mas uma ambição que eu abafava porque achava que seria impossível, conforme decorria o tempo, até porque não era tempo democrático, de poder lá chegar. Quando fui convidado para ser candidato a deputado, recusei primeiro, disse que era impensável, e para mais para a Assembleia Constituinte, para a qual eu não tinha a formação necessária, porque, como eu disse já, os constituintes são os sábios. Mas aconselhei-me com a família também não era muito de acordo que eu fosse, eu tinha o filho, era pequeno na altura, tinha 5 anos, mas os meus amigos e aqueles que ajudaram a fundar o partido, quer de Cerveira, quer de Viana, quer de Ponte de Lima, quer dos Arcos, por aquilo que eu ajudei a fazer e pelas intervenções que ia fazendo, pelo distrito de fora, que eu depois comecei a ser destacado para tudo que era sítio, para fazer os comícios, entenderam que eu tinha que ir, que devia ser candidato. Primeiro indicaram-me como número 2 da lista, depois passei para o número 3, e então nessa altura fiquei mais descansado, porque pensei que nunca chegaria a ser deputado. Naquela altura, o PSD eleger 3 deputados no distrito era um pouco impensável, em 6 era um pouco impensável. Mas acabei por ser eleito, acabei por ir. E, portanto, acabei por gostar e por estar e por me empenhar. Depois, quando surge o cargo de convite para o Governo Civil, já foi, portanto, mais tarde, foi já em 1989, eu fui governador de 89 a 95, aí já pensei, enfim, com os pés mais assentes no chão, e embora duvidando da possibilidade e da capacidade e de desempenhar o cargo com o discernimento que era necessário, aí aconselhei-me com outros amigos da política, com o Presidente da Assembleia da República, que era o Dr. Fernando Amaral, já falecido, uma pessoa que eu muito estimei, com o próprio Dr. Oliveira Silva, que tinha sido governador civil, que era deputado do Partido Socialista, com os meus amigos aqui de Cerveira e de Viana, particularmente o amigo Germano Cantinho, que me empurrou, realmente insistiu, e eu acabei por aceitar, e foi um cargo, portanto, que eu aí já mais conscientemente do que o cargo de deputado, o que eu vinha a aceitar, e que desempenhei com agrado, e suponho que agrado meu, mas também penso que agrado da generalidade do distrito. E este fim de semana estive em Melgaço e muita gente me reconheceu e me saudou, até nessa qualidade de governador, que é um luxo. Eu acho que não mereço isso, mas pronto, eu gostei muito do exercício da função. Trabalhei com muitos presidentes de Câmara do Partido Socialista, como presidentes de Câmara do PSD, com todos me relacionei muito bem. De todos eles levei, digamos, para o governo aquilo que eram as suas ambições, ajudei a resolver alguns problemas, não quer dizer que fosse eu que resolvesse, mas acarinhava e acompanhava os problemas, e com eles me desloquei centenas de vezes aos gabinetes dos ministros, dos secretários de Estado, para ajudar a ultrapassar dificuldades, a resolver problemas, a consertar até situações entre eles, porque por vezes, nessa altura, sobretudo, hoje não tanto, mas naquela altura havia disputas entre as câmaras, onde é que primeiro ia ao centro de saúde, para onde é que a seguir ia à estrada, por onde é que se fazia a ponte. Nessa altura os problemas eram mais locais, hoje os problemas são mais globais, e portanto eu nessa função, foi uma função que me satisfez plenamente em termos políticos. Depois que deixei de ser governador, voltei a ser deputado, mas esse período do Governo Civil encheu-me plenamente. Recebeu um louvor público do Ministro da Administração Interna pelo desempenho das funções como Governador Civil. O cargo de Governador Civil foi extinto. Concorda com essa decisão governamental? Bom, na altura eu já não era governador, já não foi no meu tempo, era Governador Civil o Pita Guerreiro, o professor Pita Guerreiro de Caminha,
Na altura eu não me pareceu que fosse uma medida importante no sentido de acabar com o governo civil. Parecia-me que o governador civil, fazendo essa ponte entre o poder local e o poder central, que era uma figura a nível distrital que poderia ter alguma influência. Aliás, eu tinha um relacionamento também muito próximo com os governadores civis de Pontevedra, Jorge Parada, e com o governador civil Lourenço, o professor Henrique. E neste relacionamento também o governador civil era importante, porque em Espanha também o governador tinha algum peso. Hoje também tem menos, hoje também se chama delegado do governo e não governador civil. Portanto, na altura pareceu-me que era uma medida um pouco demagógica, e mesmo havia políticos a nível nacional que entendiam, mesmo que alguns que tinham sido primeiros ministros, porque isto acabou num governo do PSD, mas alguns primeiros ministros, quer do PSD antes, mas também do Partido Socialista, entendiam que o cargo de governador civil se justificava porque eles próprios tinham, digamos, uma informação mais direta sobre os problemas que se iam passando no distrito, o que é que os presidentes de Câmara pensavam sobre determinadas medidas que o próprio governo ia implementando e pondo no terreno. Portanto, pareceu-me que na altura não haveria essa necessidade. Mas, entretanto, também o poder local se vai desenvolvendo, as câmaras vão tendo mais poderes de intervenção e também têm mais formação, têm mais capacidade de intervenção, são mais políticos do que eram antes. Antes um Presidente da Câmara era muito mais um agente de o fazer localmente do que um agente político. Hoje o Presidente da Câmara tem um pouco essa função também política e, portanto, hoje reconheço que, efetivamente, se calhar o cargo de Governador Civil não é assim tão importante quanto foi naquele tempo. E hoje reconheço que isso se poderia ter, se calhar se justificava quando foi tomada essa opção. Disse aí que eu tive um louvor do Ministro da Administração Interna de então, é verdade, mas também, enquanto Governador Civil, também fui condecorado pelo agrupamento dos escuteiros com a medalha de ouro de mérito nacional pelo serviço que prestei aos escuteiros, quer a nível local, quer a nível distrital. Foi também muito, para mim, uma honra muito grande. António Roleira Marinho é militante do PSD e foi vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. No entanto, o PSD era o mais forte no Conselho de Vila Nova de Cerveira, perdeu importância no Conselho sobretudo no Conselho, durante alguns anos, enquanto o Partido Socialista ganhava, consequentemente, as eleições. Como é que, e ao fim destes anos todos, como é que vê efetivamente o PSD no Conselho de Vila Nova de Cerveira? Bom, a política tem essas cambiantes, altos e baixos, quer a nível local, quer a nível nacional. O PSD foi governo, o PSD deixou de ser governo a nível nacional, voltou a perder, e a nível local isso também aconteceu. Mas a nível local o fenómeno foi diferente, porque o PSD efetivamente teve uma debandada de parte dos seus militantes, foram eles que deram o poder ao Partido Socialista, como agora foram os militantes do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, um pouco também em junção, que deram poder a um outro poder dito independente. Portanto, tem sido a dissidência dos partidos que tem levado a que aqueles que estão na oposição venham a ganhar lugares. É claro que aqui nós podemos dizer, sem nenhum rebuço e sem nenhuma ofensa para ninguém, que tem havido algum oportunismo, no sentido de dizer, e eu ouvi isso de alguns daqueles que acabaram por vir a exercer funções. O que eu quero é ser poder, não estou aqui para ser oposição toda a vida. Não, um indivíduo que tem uma coerência e um pensamento político tem obrigação de se pautar por esses princípios e de lutar por eles.
e se vence, vence, se não vence, vencem outros. Em democracia é assim que se faz a governação. Portanto, o PSD efetivamente levou essa machadada, entre aspas, digamos assim, mas o PSD não acabou, o PSD mantém-se, como se manteve a nível nacional, e pode reerguer-se de um momento para o outro. O que é preciso que apareçam pessoas empenhadas, pessoas interessadas, pessoas que saibam expressar, enfim, o pensamento e saibam captar aderentes, porque foi assim também que se formaram os partidos políticos. Em Portugal, quando surge a democracia, à parte aqueles que eram os grandes arautos de cada um dos partidos, como é que as pessoas aderiram ao partido? Ou aderiram, não foi tanto pela ideologia, a não ser entre a democracia e o totalitarismo, entre o socialismo ou o comunismo, não foi tanto isso, porque foi mais por seguirem personalidades. Sá Carneiro impor-se, Mário Soares impor-se, Álvaro Cunhal impor-se, e depois cada um seguiu aquilo que lhe parecia que era a melhor dialética, mais do que aquilo que era o projeto de cada um dos partidos. Foi assim que se constituíram e foi assim que os partidos ganharam assento e ganharam nome e ganharam aderentes. E também, digamos, por aquilo que eram as pessoas que apareciam à frente em cada um dos conselhos, as pessoas mais dominantes tinham mais adesão, tinham mais seguidores. Aqui no Conselho de Cerveira verificou-se praticamente isso, as pessoas que eram mais preponderantes em cada um dos núcleos, em cada uma das freguesias, fizeram chegar até si aqueles que lhe parecia que poderiam vir a ser dirigentes, poderiam liderar projetos, poderiam levar o Conselho para outros patamares e para maior desenvolvimento. Em cada um dos nossos conselhos foi assim, não foi só em Cerveira, foi em muitos outros, eu diria que foi em todos os outros. Agora, em determinado momento, quando já com uma filosofia diferente, um pensamento diferente, quando as pessoas querem chegar ao poder, custe o que custar, bom, realmente aqui aconteceu esse fenómeno. Mas a nível nacional, o PSD também teve esse fenómeno. No entanto, não perdeu, digamos, o seu ritmo e o seu caminho de crescimento, porque as pessoas que ficaram foram mais fortes do que aquelas que saíram. Aqui estavam mais ou menos empatados, digamos assim, e depois, como houve a adesão de terceiros, houve outras forças políticas que se ingraram e, portanto, houve essa alternância. Mas a alternância em democracia é permanente e será sempre. Mas parece-lhe que é possível o PSD voltar a ser uma força importante no Conselho de Vila Nova de Cerveira? Bom, eu reconheço que nos tempos atuais é difícil, até porque hoje esse tal movimento de independentes que não são independentes, não só em Cerveira como em todo o resto do país, é um movimento que está em crescimento e os partidos políticos estão em decréscimo, estão em descrédito até, por aquilo que no dia-a-dia nos vai aparecendo na imprensa e nos jornais e pela informação permanente. Há muita corrupção, há muito oportunismo, há muitos atropelos e, portanto, as pessoas ficam descrentes dos partidos e seguem outros movimentos, mas eu, infelizmente, poderei dizer que se calhar esse movimento não deixará de vir eventualmente a cair num outro alçapão qualquer, porque também já há listas de independentes, não aqui na nossa zona, mas a sul do país já se verificaram casos semelhantes àqueles que foram a má prática dos partidos a nível desses movimentos de independente, que acabaram por cair, também já acabaram por cair, eram tão recentes, mas já acabaram por cair. Portanto, eu espero que isso não aconteça, e oxalá não aconteça, mas também espero que os partidos políticos, a nível geral, se moralizem e que as pessoas acreditem naquilo que é, digamos, o seu programa, aquilo que eles são capazes de fazer, porque em política há um programa político. Há aqueles que defendem a propriedade privada, há aqueles que defendem as nacionalizações completas, há aqueles que ficam a meio caminho e, portanto,
Aqueles que são independentes, o que defendem afinal? Nós não sabemos. Defendem o dia-a-dia, a permanência. Portanto, não há democracia sem partidos políticos. E há um dito de um grande político mundial e europeu, Winston Churchill, que dizia que a democracia é o pior de todos os regimes, excetuando todos os outros. Portanto, a democracia é feita com partidos políticos e, portanto, nós temos que acreditar que os partidos políticos têm que retomar caminho e têm que fazer uma liderança, efetivamente, em que as pessoas se revejam. Para isso é necessário que os homens que estão à frente também tenham esses princípios. Eu espero, portanto, que o PSD, não só a nível local, porque hoje a nível nacional, embora seja o partido o partido mais votado, a nível nacional também não tem a primazia da governação. Mas também esse princípio é um princípio em que os portugueses não se revêem na prática, porque se a maioria votou num partido para governar, era esse partido a quem compete governar. Se governa mal, então há os mecanismos próprios para o derrubar do governo, para haver outras eleições e depois o povo volta a escolher. Mas, portanto, o que eu posso esperar, e tenho votos e faço votos para isso, é que o PSD reganhe forças a nível nacional e também a nível local e a nível distrital. Desde 1974 até hoje, como é que analisa o poder autárquico em Cerveira? A evolução, este tempo todo que passou desde aí até hoje? Como sabem, em Cerveira, a grande revolução aconteceu com o poder autárquico. E aconteceu com o PSD. Cerveira era uma pequena vilaroca, não tinha grande desenvolvimento. As nossas freguesias estavam completamente isoladas. Eu diria que hoje, qualquer das nossas freguesias é melhor do que era a vila de Vila Nova de Cerveira em 74. Portanto, houve uma grande evolução. E a própria vila, eu lembro-me, a vila tinha as galinhas a passear no terreiro. A feira era feita no terreiro, naquele centro. A estrada passava naquele centro. Depois houve uma primeira variante e agora a outra, a Estrada Nacional 13, cá por fora. Mas, efetivamente, foi o PSD que fez o grande salto da nossa vila, e depois com a criação desses dois grandes marcos que são a Zona Industrial de Vila Nova de Cerveira e a Bienal de Vila Nova de Cerveira. Portanto, foi o PSD, deixou os alicerces e agora tem havido uma continuidade, felizmente, quer com o Partido Socialista, quer depois, agora, com os independentes. A Vila e o Conselho em geral tem vindo a cavalgar sobre aquilo que eram as suas bases, os seus alicerces, e têm salindado, têm melhorado, e estou certo que a vida hoje é muito, 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 muito diferente, e o poder local tem sido o grande motor deste desenvolvimento, e, portanto, eu não posso dizer que tivesse havido retrocesso depois do PSD. Não houve continuidade e houve continuação da melhoria, fizeram-se coisas novas, não muitas, porque hoje também, enfim, aquilo que vai aparecendo feito está feito, e as pessoas depois esquecem-se e pensam também que depois há renovação. Não há sempre renovação. Mas, digamos, o crescimento económico do Conselho, o crescimento da zona industrial, a reafirmação da Bienal, tudo isso são sinais que têm ajudado a projetar a Vila Nova de Cerveira e que eu espero que continue a acontecer, quer com o poder que agora está, quer que o poder que aí há de ver, com certeza que outras gerações possam trazer. E eu, o que acredito no futuro da nossa terra. Houve alturas em Vila Nova de Cerveira, no Conselho, em que não foi bem compreendido. Tem essa noção? Tenho, com certeza que tenho. E há pelo menos 2 episódios que eu de vez em quando relembro e que marcaram negativamente aquilo que foi a minha passagem. Eu direi que um dia qualquer, numa campanha eleitoral, eu disse que o comunismo tinha acabado no mundo, menos numa das freguesias do Conselho de Vila Nova de Cerveira. Referia-me concretamente a Lovalho, onde eu tenho tantos amigos. Realmente foi uma afirmação que na altura foi polémica,
fui muito questionado, fui muito criticado. Claro que eu disse isso no calor da campanha eleitoral e não tinha nada a ver, nem nada de ofensivo para aquilo que era Louvelho e Abreia e toda aquela gente, mas tinha a ver, efetivamente, com uma manifestação, porque o PSD, que tinha ganho as primeiras eleições autárquicas para a Junta de Freguesia em Louvelho, a partir das segundas nunca mais ganhou, e depois os votos no PSD em Louvelho eram residuais. Foi, portanto, uma afirmação meramente folclórica. Uma outra vez foi também numa outra campanha eleitoral, referi-me ao compadrio existente entre a Câmara Municipal, aí já o PSD não estava na Câmara, entre a Câmara Municipal e a pequena corrupção com os comerciantes locais. Foi outra afirmação gratuita, sem nenhum fundamento, e que também causou mal-estar. Portanto, são dois momentos que ficaram marcados e depois as pessoas também reagiram negativamente àquilo que eu tinha dito. E depois, mas se quiserem, eu posso dizer, o ressentimento é um sentimento que fica. Eu nunca tive ressentimento. Eu, por exemplo, poderei dizer, esta é a primeira entrevista, que é a primeira vez que a Rádio Clube de Cerveira me chama, fora da campanha eleitoral, para uma conversa, para uma reflexão sobre aquilo que é o percurso de cada um na sua terra, e eu nunca me queixei de que não tinha sido convidado para dizer nada. Eu, por exemplo, tenho sido convidado para ir às escolas, à Vila Praia de Âncora, à Câmara Municipal de Caminha, à Câmara Municipal de Valença, a escolas no Porto, em Valongo particularmente, ao Centro Cultural de Baltominho, Viana do Castelo, que não tem, a gente com certeza que não tem nada a ver com o PST, a muitas associações, a ANHA, por exemplo, por Arcos de Valdevez, a tantos sítios, não tenho ido, a associações, conversar sobre todo este trajeto político em Vila Nova de Cerveira. Eu nunca fui convidado, portanto, é também uma coisa estranha. Eu fui convidado a semana passada para ir à Misericórdia de Cerveira, casualmente não pude ir porque tinha uma consulta no Porto, não estava cá, até foi a semana que e depois até tinha o dia, por acaso, que tínhamos combinado, não ficou bem, acertado entre mim e a direção, e infelizmente depois não pude ir, mas aí foi por minha culpa, mas era a primeira vez que uma associação, neste caso uma IPSS local, me convidava para ir conversar sobre até o 25 de Abril. Eu fiz muitas intervenções sobre o 25 de Abril na Assembleia Municipal. Aliás, houve um senhor Presidente da Assembleia Municipal, aliás, pessoa muito simpática, e colaborante, e uma pessoa muito que sabe e que soube sempre desempenhar a sua função, que um dia disse que na própria Assembleia que eu merecia o prémio do automóvel porque as minhas intervenções na Assembleia eram maiores que a soma dos outros deputados todos do PS e do PSD na Assembleia. Claro, foi também uma botada, foi uma maneira de falar. Eu, por acaso, ripostei que eu não estava à espera do automóvel, e ele, se ouvirem esta nossa conversa, vai-se rir desta parte. Mas só para dizer que, efetivamente, fiz muitas intervenções. Foi um gozo muito grande também que tive passar na Assembleia Municipal durante tantos anos, e de estar sempre presente em todas, eu julgo que não passou nenhuma Assembleia que eu não tivesse feito uma intervenção a propósito do que se discutia e também dos assuntos que era preciso levar à Assembleia Municipal, tal como, enquanto deputado, era preciso levar os assuntos do Distrito à Assembleia da República. Eu fazia o mesmo na Assembleia Municipal. Portanto, também aqui eu me queixo entre aspas, não queixo nada, mas me queixo entre aspas, de que também estou lá na minha terrinha e também ninguém quer saber de mim para nada, e também, felizmente, vou passando. Mas gosto, e as pessoas sentem que efetivamente é assim. Se os outros me convidam, como dissemos aqui na conversa em privado, dizer Santos da Casa
santos da terra não fazem milagres, isso é verdade. Portanto, muito obrigado. E também hoje, quando ouvir aqui, também sinto que é uma obrigação minha, é um agradecimento à RCC, mas é também uma obrigação minha, porque esta é uma função também de cidadania, de presença, de cada um dizer o que pensa, o que sabe, o que passou, o que fez, o que deixou de fazer, o que devia ter feito, porque também reconheço que nas funções que exerci, fiz aquilo que fiz, mas reconheço que deveria, se calhar, ter feito muito mais, porque as pessoas que também acreditaram em mim esperavam mais de mim. Gostaria de ter sido Presidente de Câmara? Bom, como sabe, eu fui candidato num período difícil à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, porque jamais ninguém queria ser candidato, eu quase fui obrigado a ser, e como pelas funções que exercia, enquanto Presidente da secção de Conselhia do PSD de Vila Nova de Cerveira, como outro candidato não se perfilava, como aqueles que convidámos também não aceitaram, eu senti a obrigação de caminhar nesse sentido. Portanto, se eu me candidatei é porque aceitava ser e porque gostaria de ser. Mas nessa altura eu também era deputado e mantive-me como deputado, depois de ter sido governador civil. E não digo que não tivesse gostado, mas a certeza que eu tinha é que quando me candidatei, no ambiente que havia, o PSD que candidato apresentasse naquela altura, não teria tido a possibilidade de ser eleito. Poderia ter sido candidato num período anterior e com possibilidades de eleição, mas estava em exercício um grande amigo meu que tinha exercido as suas funções com muita competência, com muito empenho, com muita qualidade, que era o Sr. Germano Cantinho, e portanto eu, enquanto Presidente da secção Conselhia, sempre o apoiei até ao fim e seria incapaz de dizer, não, hoje você não é candidato porque vou ser eu. Não, enquanto ele aceitou ser candidato, foi candidato e foi eleito, acabámos por perder as eleições, exatamente porque houve aquela rebelião interna de que há pouco falámos, e portanto depois eu reconheci que o meu período tinha passado, porque foram muitos anos na política e porque em Vila Nova de Cerveira se tinha encontrado outro rumo e deixei de ter esse pensamento. Se o tinha tido antes, agora não. E naquele tempo também já sabia que seria quase impossível atingir, seria quase um milagre político, e em política não há milagres, que isso pudesse ter acontecido. Mas se a oportunidade em tempo tivesse surgido, com certeza que também seria um cargo que eu haveria de ter desempenhado com o mesmo entusiasmo, com o mesmo empenho, e se calhar não com tanta qualidade quanto os outros, mas havia de ter sabido desempenhar a função. Quando chegou à reforma, também se constou por aí. Agora, António Nogueira Marinho pode ser Presidente da Junta de Freguesia de Campos. Sim, é verdade. Eu, numa entrevista, enquanto Governador Civil, que alguém me perguntava exatamente isso, o que é que vai fazer quando deixar de ser Governador Civil? E eu disse, enfim, numa daquelas afirmações que passam para a imprensa e que os jornalistas gostam de pegar isso, eu depois se calhar só Presidente de Junta de Freguesia, e depois este dito também foi passando de boca em boca, mas realmente nunca passou. Se pudesse ter passado pela cabeça isso, seria em 74, 76, 80, depois, mesmo enquanto deputado, porque havia alguns deputados até que eram presidentes de junta, mas depois do Governo Civil, depois daquela caminhada toda, seria praticamente impossível eu pensar em voltar e ser presidente de junta. O presidente de junta tem que ser uma pessoa que está quase em permanência na sua terra, pode não estar em permanência no exercício da função, mas está ali ao lado para dar, enfim, o apoio àquilo que é necessário. Eu era deputado, estava em Lisboa, eu era governador civil, estava em Viana do Castelo, enquanto governador civil também era incompatível uma função com a outra, mas efetivamente não cheguei a equacionar essa questão. Foi realmente, como disse, quase que uma brincadeira, e que depois o jornalista que era do jornal O Vianense, que depois, enfim, empolou um pouco essa questão, mas foi mais por simpatia do que por outra coisa. É fundador de várias instituições, inclusive da Rádio Cultural Cerveira também, e sei que participa ativamente em algumas instituições. Como é hoje o dia-a-dia de António Nogueira Marinho?
Sim, é verdade. Fui também fundador da rádio da RCC, mas fui fundador também da Associação Desportiva de Campos, de que fui o primeiro presidente da direção. A Associação Desportiva de Campos na sua nova geração, depois também de 74. Também fui fundador e membro de associações de nível nacional, mas também do Centro de Cultura de Campos, de que continuo a ser presidente, e de outras, em Campos, do Centro Social e Paroquial de Campos, da Fábrica da Igreja de Campos, mas hoje procuro mesmo afastar-me de todas elas, embora o Centro de Cultura e a Fábrica da Igreja ainda me ocupem algum tempo, particularmente o Centro de Cultura, mas ainda este fim de semana tivemos lá uma manifestação de muito interesse, a história da música e a música, aliás, a história da música, que foi uma palestra feita pela Paula Malheiro Freire, que aliás colabora também com a RCC, e a Associação de Música de Fortaleza de Valença, que foi de muito interesse, e temos feito em Campos algumas dessas manifestações culturais, e procuro agora que haja quem dê continuidade, porque, enfim, a idade, a saúde, enfim, e quando a gente está muito tempo envolvido numa mesma atividade, também há algum cansaço daqueles que estão à nossa volta, mas também de nós próprios, para conseguirmos fazer coisas diferentes e coisas novas. E vou-me entretendo, escrevendo umas coisas, dizendo algumas outras, passeando por aquilo que é bonito na nossa terra, não tanto fora dela, mas sobretudo por aqui, e vou visitando os meus amigos aqui e acolá, e vou também acompanhando a vida social e política, quer a nível local, quer a nível nacional, mas hoje um pouco mais retirado, porque já deixei a vida partidária ativa, deixei a Assembleia Municipal ativa, e então mais atrás já deixei de ser deputado, e, portanto, é tempo também de que os novos tomem em mãos aquilo que é preciso para que as nossas terras se desenvolvam, para que haja progresso, para que haja desenvolvimento e para que haja renovação. E eu nunca quis sempre sair antes de ser empurrado, e portanto não vou fazendo hoje muito mais, e também não espero fazer muitas coisas mais, porque eu reconheço que outros poderão fazer mais e fazer melhor. Faz parte da Universidade Sénior também? Sim, é evidente, é verdade. Eu fui também sócio fundador da Universidade Sénior de Cerveira, ajudei na constituição da associação, na redação dos próprios estatutos, e queria aqui dizer que a Universidade Sénior tem sido um polo aglutinador e formador para muita gente que começava a ficar afastada, e a Universidade Sénior não é um clube de elite, não é um clube de antigos professores, de antigos bancários, de antigos funcionários, não, a Universidade Sénior é um espaço para toda a gente, com qualquer formação. Nós já tivemos ali advogados, já tivemos ali professores universitários, já tivemos ali professores no ativo, mas ela destina-se a todos. E se a Universidade Sénior tiver mais apoio, pode ajudar ainda a ir mais longe. E um dos apoios que me parece que seria importante para a Universidade Sénior seria a disponibilidade de transporte, quer por parte das juntas de freguesia, quer por parte da Câmara Municipal, que poderiam trazer gente das freguesias mais do interior, porque isto tem custos, e o custo de transporte hoje é importante, e as pessoas não vivem assim tão desafogadas quanto isso. Há quem diga, mas a Universidade Sénior é um clube de elite. A Universidade Sénior não é um clube de elite. A Universidade Sénior é uma associação que procura estar junto daqueles que estão mais afastados e que têm ainda alguma mobilidade, têm ainda algum discernimento no seu pensamento, que não são pessoas para estarem internadas aqui, ali ou acolá, que têm a sua vida própria, mas que precisam de ser amparadas, precisam de ser ajudadas para terem uma velhice feliz. E na Universidade Sénior respira-se felicidade. E é esse o apelo
que eu, enfim, para terminar, aqui poderia deixar como membro da Universidade Sénior, porque também eu tenho recebido da Universidade Sénior muito e enriquecido muito. A Universidade Sénior proporciona passeios de formação, de visitas a locais onde as pessoas não terão possibilidade de ir se não for através destes meios. E também ali fazem convívios, faz a festa do fim do ano, faz-se a festa do São Martinho, fazem-se colóquios de formação e de informação que são muito importantes. As pessoas precisam de pôr a sua mente em funcionamento, não se deixarem estar estagnadas, fechadas em suas casas. Precisam de vir, de conviver. E a Universidade Sénior também, ela própria, pode sair e vai muitas vezes às associações, e recordo que vai às nossas instituições de solidariedade social, a Reboreda, a Campos, à Misericórdia, também dá a sua colaboração a esse grupo de gente. Mas a Universidade Sénior é aberta a todos e a todas as camadas e a todos aqueles que têm mais formação ou menos formação. Ali há um espaço de convivência muito importante e de fraternidade e de solidariedade que é, efetivamente, um abraço à gente de Cerveira. A freguesia de Campos é a sua freguesia de eleição. Durante toda a sua vida nunca pensou deixar a freguesia? Não, efetivamente não. E eu penso muitas vezes nisso. E quando andava, enfim, quando aquele período, sobretudo o período em que estava em Lisboa como governador civil, estava sempre à espera de qual era o momento em que poderia vir à minha terra, falar com os meus amigos, estar com a minha família, estar com os meus. E nunca compreendi, por um lado eu compreendo, mas por outro lado não, que muitos daqueles que se deslocaram para Lisboa, tal como eu, por lá se fixaram e nunca mais voltaram às suas terras. Mesmo alguns que eram advogados de sucesso nas suas terras, foram para Lisboa e lá se fixaram e lá ficaram. Mas eu nunca tive esse sentimento. E devo dizer que até me sinto tão ligado à terra, porque desde 74, algumas das coisas que lá se fizeram passaram pelas minhas mãos. Eu lembro, por exemplo, os regadios coletivos, em que ajudei as pessoas a organizarem-se, a fazerem associações, a conseguirem mobilizar dinheiros que viessem ali ser aplicados. A própria zona industrial que ali aparece, eu ajudei a implementar aquele espaço e, enfim, a criar alguns instrumentos legais para ajudar no avanço da zona industrial. Portanto, foi sempre essa ligação com aquela gente, com os seus problemas, que me obrigaram e que me obrigam ainda hoje a permanecer ligado. Aliás, não só o sentimento, como digo, de família, mas o sentimento de amizade, o sentimento de formação. Eu digo ali a minha formação, a minha escola foi aquela, a minha escola primária, que eu considero foi a minha universidade, foi a escola primária em Campos, e portanto, nunca me passou pela cabeça deixar a terra. Eu, aliás, fui um potencial candidato a imigrante, com tudo pronto, depois do meu casamento, a emigrar para os Estados Unidos, e quando surge a possibilidade quase simultânea do emprego de bancário ali perto, eu disse, não vamos ficar aqui, e felizmente fiquei, e depois, enfim, a minha vida teve o percurso que teve, enfim, alguma coisa por aqui hoje ficou relatado, e não me sinto arrependido de não ter dado esse passo. Apesar de tudo, fiz ainda depois as ligações mesmo a essas comunidades no Brasil e nos Estados Unidos particularmente, e também levei este sentimento sempre da nossa proximidade, dos que estavam lá e dos que cá ficaram. E a minha geração foi a geração da imigração. Os meus amigos do meu tempo aqui de Vila Nova de Cerveira 90% foram imigrantes, foram para a França com muitas dificuldades, alguns se ingraram, outros, coitados, ficaram por lá, até no Canadá, até alguns ficaram, mas eu nunca tive, enfim, esse arrependimento de ter permanecido na terra e de ter dado, enfim, um pequeno contributo para que hoje a nossa terra seja o que é. Quando se fala na redução de deputados,
Concorda com esta... Quando se fala na redução do número de deputados, há sempre aqui uma crítica, porque os deputados não fazem nada, porque os deputados estão lá longe, porque os deputados ganham demais. Eu não sei se ganham de mais, se ganham de menos, se calhar ganham o que merecem. Alguns ganharam de mais, outros se calhar ganharam de menos, e por isso também essa é uma porta difícil de fechar. Mas quanto ao número de deputados, Portugal não é dos países que têm uma percentagem de deputados muito superior àquilo que acontece nos grandes ou nos outros países. E penso que se houver uma redução do número de deputados, não vamos resolver nenhum problema nosso. Vamos arranjar mais problemas para nós. Porquê? Porque se houver redução do número de deputados, quais são os deputados que deixarão de ser eleitos? São os deputados das pequenas comunidades, são os deputados de Cerveira, são os deputados de Paredes de Coura, são os deputados de Melgaço, são os deputados de Monção. Aqueles que potencialmente poderão vir a ser candidatos a deputados. Porquê? Porque as grandes comunidades farão a eleição. Nós no distrito se calhar teremos mais em Viana do Castelo, mas teremos muitos mais no Porto e em Lisboa. E, portanto, aqueles que são os nossos representantes mais diretos, aqueles que conhecem os nossos problemas no dia-a-dia, aqueles que poderão falar no nosso nome e naquilo que nós precisamos a cada dia que passa daqueles grandes problemas locais, que são pequenos problemas, mas para nós são grandes problemas, não teremos essa voz no Parlamento. E eu muitas vezes, como disse, falei em problemas locais, problemas do Rio Minho, problemas de bombeiros, problemas de serração de madeiras, que eu levei, era uma das indústrias importantes no Concelho de Cerveira em 74, agora desapareceu pela evolução tecnológica, pela evolução dos materiais, mas nunca seriam assuntos levados ao grande areópago que é a Assembleia da República, porque são problemas que as pessoas localmente sentem. As pessoas de Lisboa e do Porto têm outros sentimentos e outros problemas a tratar, mas se reduzirmos os deputados, são esses deputados que ficam e não aqueles que são da nossa terra. Nós hoje temos 2 deputados, por acaso, do Partido Socialista, que são de Vila Nova de Cerveira. Já tivemos 2 deputados simultaneamente também, que eram do PSD, eu e o Germano Cantinho, estivemos em simultâneo há algum tempo, o Germano menos tempo, porque foi em substituição de outro, mas tivemos 2 deputados de Cerveira. Isto é impensável se houver redução do número de deputados. Não teremos 2, não teremos nenhum, como é evidente. Se Viana do Castelo, em vez de 5 deputados, ou 6, tiver 2, esses 2 deputados serão de Viana, porque um será de um partido, outro será de outro, e são sempre os cabeças de lista, que não serão uns daqui, a não ser que seja um grande vulto da política, um grande vulto da universidade. Também já por aqui houve, mas agora não há, infelizmente. E, portanto, sentiremos que ficamos prejudicados. E não é o mais 10 ou mais 15 deputados que uma nação fica, digamos, mais pobre. Antes, pelo contrário, fica mais rica. Nós estamos a chegar ao final desta conversa, no fundo é uma conversa. António Helena Marinho, de facto, é um conversador. Eu sou culta e dá naturalmente prazer conversar. Sr. Helena Marinho, foi um verdadeiro prazer tê-lo aqui como meu convidado. Bom, eu como disse, o prazer foi meu, o agradecimento é meu, como eu disse antes também, este também é um dever da cidadania. Eu só espero é que a Rádio Clube de Cerveira continue a ser o veículo formador e informador do Concelho, que cada vez chegue mais longe. Eu tenho pena que não ser um ouvinte diário da Rádio Clube de Cerveira. Na prática é que quando me deito, quando me levanto ali um bocadinho para aquele sinal e é o programa que aparece, nem sequer tenho a programação muito em memória do que é que aqui se vai fazendo no dia-a-dia, às vezes os noticiários locais. E, portanto, o que eu quero é que a minha terra e a minha gente, que eu digo são os meus amigos e podem ser adversários políticos,
porque eu não faço essa discriminação. Tenho muitos adversários políticos que são meus amigos em todos os partidos políticos a nível nacional e, portanto, a nível local quero que esse sentimento também seja o mesmo. Uma vez ou outra reconheço que tive alguma rixa, alguma discussão mais acesa e mais brava, que eventualmente até poderá ter ferido por isto ou por aquilo um ou outro, mas nada disso foi feito para ofender. Foi simplesmente no calor, na refrega da política. Fora disso, eu nunca deixei de ter um relacionamento amigo, fraterno com toda a gente, e quantas vezes mesmo adversários políticos meus me vieram trazer problemas no sentido de ajudar a resolver, a levar aqui ou a levar acolá. Fiz isso sempre com o maior carinho e continuo a fazer e continuarei a fazer, e sobretudo as nossas associações tiveram sempre aqui um amigo e continuarão a ter, e o que eu quero é que este relacionamento seja possível, porque na política nós devemos estar todos empenhados em fazer mais, em fazer melhor, e se soubermos fazer mais e fazer melhor, com certeza que ninguém ficará prejudicado por isso. E o que não devemos é fazer no sentido de que os outros são menos que nós. Nós temos que reconhecer que somos todos iguais perante a lei, também somos todos iguais perante os direitos e, portanto, somos todos iguais perante aquilo que é a lei geral da convivência. E é nesse sentido que tem sido a minha postura, que eu quero continuar a fazer, e quero que todos em Cerveira, apelando a essa solidariedade fraterna, que saibam pugnar pelo bem comum, pelo bem da sua terra. Auditório, programa de entrevistas alargadas na Rádio Cultural de Cerveira. Política, sociedade e instituições. Quinta-feira às 21h30, com reposição à sexta-feira às 11 da manhã e ao domingo ao meio-dia. O convidado desta semana é Roleira Marinho, antigo governador civil de Viana do Castelo. Auditório, um programa conduzido por Rui Vaz Carpinteiro.